você hoje não tá te pegando, não. Não tem problema. Pode começar? Pode. Gente, é um prazer imensurável. Estou aqui hoje iniciando as nossas lives da Associação de Transplantado e Paciente Renal, recebendo aqui a doutora Carolina, a enfermeira a Andressa e a assistente social Cíntia, né, para falar um pouco para a gente dessa grande novidade que temos aqui em Barra Mansa, que é uma unidade de transplante. Então eu espero que todos aproveitem bem essa live e compartilhem, né, esse conteúdo que vai ser falado aqui hoje. Se quiser mandar dúvida, pode mandar no YouTube, que nós vamos responder aqui. Essa live vai ser transmitida, vai ser guiada pela nossa apresentadora Marcela e pela nossa apresentadora Ivânia. Pode começar aí, gente. Olá, bom dia. Nós estamos começando hoje a nossa live da Associação de Transplantados e Pacientes Renais do Sul Fluminense. Vamos estar entrevistando hoje a doutora Carolina, né? E nós vamos estar também sabendo um pouco mais sobre a unidade de transplante que será instalado na Santa Casa de Barra Mansa. Oi, é um prazer estar aqui. Eu estou aqui junto com a minha equipe, né? Feita com a assistente social a Cíntia e com a Andressa, que é enfermeira nefrológica do serviço de transplante. É uma honra para nós a gente adentrar aqui a região, sabendo que era uma condição difícil para o paciente, que apesar de ter outros centros de transplante, era muito longe. São centros maravilhosos, a gente não tem nenhuma rivalidade com ninguém aqui, mas o paciente ele tem a necessidade, o paciente renal tem a necessidade de ter algo mais próximo, uma assistência integrada para ele aqui mesmo na região. Então, o centro de transplante da Santa Casa de Barra Mansa veio para tentar ajudar nesse ponto, ajudar o paciente a não precisar fazer viagens de 5 horas, 6 horas, 4 horas até chegar ao centro transplantador, que no primeiro momento é tranquilo, porque o retorno de avaliação para transplante é a cada 6 meses, né? Mas no futuro não é tão tranquilo, principalmente no pós-transplante, com as intercorrências, eles acabam tendo mais dificuldade de acesso pelo fato mesmo da distância. Então, a gente veio para somar nesse ponto. Sim, vai ter uma equipe, né? Qual que é o nome do doutor, cirurgião? O cirurgião que está coordenando a parte cirúrgica se chama Matheus Manarino. Ele é um dos responsáveis pelas confecções de fístula na região. Ele é daqui, né? Ele é daqui de Barra Mansa. A família dele é daqui, é o centro da Angiobarra, que é uma terceirizada ali da Santa Casa. Então a gente, além de tudo, a gente tem uma assistência de parte urológica e também da parte cardíaca, porque a Angiobarra urológica, por ser a Santa Casa. Desculpa, gente, é que eu tô escutando a minha voz e eu fico meio confusa de saber. Da parte vascular mesmo, por ser a Angiobarra, da parte cardíaca, que lá também tem um centro de hemodinâmica, e atualmente a gente também tem avaliação urológica, caso o paciente também precise. Então, o centro de transplante, ele vai ser algo mais integrado. O paciente não vai ter muita necessidade, exceto exames que ele faz mesmo na cidade de origem, mas ele vai conseguir avaliações especializadas que são importantes ali no pré-transplante para conseguir realizar o... Muito bom ter aqui, né, em Barra Mansa. Acho importante para os pacientes, importante para os familiares, assim, não que nas outras unidades também longe. Sempre foi bom, né? Sempre ajudou muito, mas é muito importante que aqui na nossa cidade, isso é uma novidade, é uma coisa muito boa para a gente agora. A gente também está aqui com a assistente social Cíntia e a enfermeira Andressa. Qual a contribuição de vocês para isso também? Conta um pouquinho aí sobre isso para a gente. Então, no caso, a contribuição do serviço social
Eu estou fazendo a captação, né, no Médio Paraíba. Eu sou administradora de um grupo de nefrologia de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, por eu ser bem conhecida entre as colegas, porque eu vim do Hospital Federal de Bom Sucesso, e as colegas aqui do Médio Paraíba, né, eu faço essa captação com elas, nós vamos nas clínicas, nós fazemos a visita, explicamos o serviço, né? Como a Carol disse, a Santa Casa, ele é um serviço humanizado, ele tem várias especialidades, o que o paciente, as avaliações, eles conseguem. E eu fico corpo a corpo com as colegas do serviço social nessa questão de trazer os pacientes para a gente ver a questão de transporte. As colegas, uma colega para 200 pacientes. Quando eles chegam lá, eu dou suporte social nos direitos que eles têm, direitos e deveres dele ter responsabilidade com o tratamento e os direitos que eles têm. Então é uma parceria que a gente faz, né? Entendi. Muito importante. Bom dia, gente. Eu sou a Andressa, né, como sou enfermeira da equipe. E a nossa contribuição, né, enquanto enfermeira, né, o cuidado em si, né, nesse primeiro momento, inicialmente, quando o paciente está chegando no nosso serviço, né, a avaliação pré, a gente discutir um pouco sobre as questões das carteiras de vacina, as vacinas que eles podem tomar, para onde a gente direciona esse paciente para ele tomar essa vacina, porque muitos deles, né, muita gente chega assim, eu não tenho mais minha carteira de quando era criança, não tem problema, então a gente refaz toda essa carteira vacinal, a avaliação odontológica também, que é importante, e principalmente também a gente falar um pouco do que é o transplante, né? O que vai acontecer, como que a gente estruturou o fluxo, né, Carol? Como que ele vai chegar, porque no geral você já chega ansioso com uma possibilidade de uma mudança muito grande, né? Mas como que vai acontecer? Então a gente não pode só falar as coisas boas, mas a gente também precisa tocar nas tem que partes mostrar a realidade, né? Exatamente, tem que mostrar os dois lados, né? Então a primeira exatamente, e aí a primeira consulta até demora bastante, né, Carol? A gente leva um tempo, né? Mas assim, a intenção é que eles saiam orientados, esclarecidos, que tipo assim, chegou no momento, vai ser convocado, né? Meu Deus, eu não estava sabendo disso, eu não sei disso, eu não sei daquilo. Então a gente fala também sobre alimentação, sobre um pouco dos cuidados pós, né? A gente dá uns pitacos, né? Lógico que, como a Cíntia também falou, né, a gente precisa também andar dentro do que é nosso, né, sem adentrar as outras colegas, né, mas quando a gente precisa de um auxílio a mais, aí a gente recorre à nutrição, a gente recorre, né, mas a gente trabalha multidisciplinarmente, né. A nossa caminhada, ela é realmente multidisciplinar. O fluxo do paciente aqui da Santa Casa de Barra Mansa, ele não vai parar aí comigo, como médica, né? Ele vai rotar. Então vai rotar comigo, com a enfermeira, com a assistente social, porque o mais importante para eles é a geração do cuidado, é a qualidade que ele vai ter. Porque a gente não está aqui só falando do transplante, a gente está aqui falando também do paciente renal crônico. Sim. A nossa região é uma região que tem uma deficiência de especialistas. É uma região que a capital fica muito longe. Então, para eles buscarem, às vezes, exames, às vezes um cuidado um pouco mais firme, não é tão fácil. Então, a estrutura do serviço veio justamente para abraçá-los nesse ponto. O retorno deles no ambulatório é precoce. A gente volta com eles, às vezes, mensal, às vezes não. A gente retorna com eles mensal até eles conseguirem começar a compreender e só vai precisar retornar para a coleta de sangue e mesmo assim sempre passando em consulta. Ou comigo, ou com a enfermeira, ou com a assistente social, porque o cuidado do paciente, ele precisa ser visto, ele precisa estar ali e não
não só aparecer. A gente Precisa quer... de apoio o tempo todo. Sim. O paciente renal, ele fica muito sensível a muitas coisas, ele precisa desse acompanhamento. Isso é muito importante. E tendo aqui para a região, nossa, é importante. Outra coisa que a gente instituiu, né, foi a coleta de sangue. Então, os nossos pacientes, eles não têm necessidade de sair da região para cadastrar na lista de transplante, nem para atualizar o cadastro deles da lista de transplante. Eles não têm a necessidade de terem que gerenciar ainda essa atualização. A gente compreende que o renal é um paciente que tem muitas alterações. Eles têm é uma vida de muita resiliência. Então a gente abraçou esse cuidado também para que a gente possa, ajudar ao máximo, conduzir. Muitas vezes eles não têm um familiar que consiga levá-los até o grande centro. Eles aparecem aqui pra gente sozinhos, a gente tenta o contato em situações que precisam. Com certeza. Né? Isso. Não tem Estamos próximos. Já teve que lidar. Primeiro pitaco do Paulo aqui. Tem umas pessoas que estão com uma dúvida. Como é que funciona a fila? Aqui em Barra Mansa tem uma fila diferente da fila de fora e tal. A senhora poderia falar um pouquinho pra gente como funciona a fila? Não existe fila, né, Paulo? Vamos começar por aí. Opa. O transplante renal, ele é lista, não é fila. Ao contrário do coração, do pulmão, do fígado, que funciona como uma fila por critério de gravidade, o transplante, ele funciona com pontuação. E a principal pontuação do paciente é a compatibilidade do órgão. Então, a gente lista eles. A lista de transplante renal, ela é única no Brasil, certo? Então, quando a gente lista o paciente, a gente lista ele para todos os órgãos que vêm no Brasil como um todo, entendeu? E aí a gente consegue realizar esse transplante. Às vezes o órgão, muitas vezes, vem aqui do estado, porque o primeiro oferecimento vai ser na região, não região sudeste, região nordeste, região norte, região sul, por uma questão de tempo de isquemia fria. Mas se esse paciente ele está listado também com o Brasil, e se ele tiver uma pontuação muito elevada, principal compatibilidade, mas existe pontuação por diabetes, pontuação por tempo de lista, até 5 anos pontua, 5 anos na lista. Existe pontuação por painel elevado, anticorpos, existe pontuação se é diabético ou não, pontuação para menores de 18 anos e pontuação para nefrectomia do doador, que é uma pontuação por honra. Aquele paciente que doou o rim em vida para outra pessoa e porventura perdeu, a gente tem casos também, porventura perdeu, precisou de uma terapia de substituição renal, não necessariamente, e isso é uma coisa para se enfatizar, não existe necessidade de entrar em diálise para realizar transplante renal. Estágio 5 de doença renal crônica, menor do que 15% de clearance, pode entrar em lista se for diabético, menor que 10% se não for diabético. Eu não sabia. Isso se chama transplante renal preemptivo. Nós temos já 2 também na nossa lista conosco. Então, assim, quando a gente vê, e essa dúvida que o Paulo teve é muito frequente, né? Então aqui vai rodar mais rápido do que Juiz de Fora? Não, Paulo. A diferença é que tem muita gente listada em Juiz de Fora, muita gente listada no Hospital do Rim, e isso faz com que ela rotabilize mais rápido, entendeu? Então, assim, se a gente tem 500 pessoas listadas em Juiz de Fora, é óbvio que ele vai ter pelo menos 3 transplantes, né, ali ao longo do mês. Mas se a gente tem uma lista pequena, porque nós fechamos 4 meses ainda, nós temos 37 pacientes em lista hoje, tá? Que é bastante para 4 meses. Com certeza.
não é uma lista que vai rodar tão rápido, porque a gente só tem 37 pacientes. E é tudo um consórcio, né? Já é um ótimo começo. Um ótimo começo. Só de Não. ter essa ideia, só de Nosso surgir balanço a isso. gente nosso balanço a gente considera também um ótimo. Porque a gente ótimo. sabe a dificuldade É ótimo. do renal quando ele está na máquina. Todo renal, ele tem a segurança de que a máquina é melhor do que o transplante. Eu conheço muitos renais que eles têm muito medo de fazer o transplante, é muito importante. Eu acho que Tem a vinda de acompanhamento. vocês é muito essencial, porque o paciente renal, ele só consegue visualizar aquilo que deu errado. Ele não vê o transplante que deu certo. Porque o transplante que deu certo não vai aparecer lá na clínica, não. Não aparece. Principalmente por uma questão de, né, risco infeccioso. Então ele não aparece. O que aparece na clínica é o paciente que trombosou o enxerto, é o paciente que rejeitou aquele órgão e voltou para a máquina. E o transplante, ele oferece muita qualidade de vida. A Cíntia, né? Passou quanto tempo aí, né? 10 anos. 10 anos nesse intervalo, e ela também é assistente social de clínicas de diálise, consegue dizer o quanto é bom para o paciente, né? É uma Outra minoria qualidade. que pode acontece risco como qualquer cirurgia, independente de transplante. Eu trabalho em 2 unidades de diálise, né, em Japeri, em Queimados, que é a Baixada Fluminense. Trabalhei 12 anos numa clínica de hemodiálise na Penha, no qual tive o prazer de conhecer a doutora Carolina. E assim, eu no último plantão, falando em lista, né, pegar esse gancho, eita, Tudo bem? Só levanta o seu celular, por favor. Isso. para não pegar a aguinha. Paulo, Aí- tá guardanapo aí? Vai. Aproveitando esse gancho de lista, né, que a gente está falando, tem um paciente nosso lá que não foi não foi em Barra Mansa, foi inclusive lá em Bom Sucesso. Ele entrou na fila em dezembro, ele ficou menos de um mês na fila. Um senhor de 65 anos, está bem, Meu Deus. ficou Isso um mês na fila. É uma sorte tremenda. Porque é o que o Paulo falou, é uma dúvida, né? Não é, gente, por uma questão de tempo. É um consórcio, é uma loteria isso. E quando você é contemplado, você é contemplado. Lógico, o transplante, ele é uma cirurgia eletiva. Apesar do rim chegar de urgência, o paciente precisa estar elegível, apto para realizar a cirurgia. E quando a gente fala de aptidão, eu não estou falando de necessariamente, tem que fazer todos os exames. Não é isso. Mas ele tem que ter passado ali por um risco cirúrgico adequado, com um risco cardiovascular bom, ter um local para implantar o órgão, não pode ter infecção. As medicações que a gente utiliza para rejeição, que são medicações imunossupressoras, Paulo já está aqui querendo perguntar, né? Já estou entrando aí no rejeição. As medicações que a gente utiliza para o paciente não rejeitar, que são os imunossupressores, na parte de transplante renal, são medicações que a gente enfatiza porque o rim, ele rejeita. Se não utilizar, não tem como manter esse órgão ali no corpo do indivíduo. Então, no primeiro momento, os primeiros meses, a gente fala de 3, 6 meses até 1 ano, o paciente vai ter muito imunossupressor em corrente sanguínea. Então, se ele tiver uma infecção em atividade, a gente imunossuprime ele, essa infecção pode levar ele a óbito. Então, ele não pode realizar um transplante com infecção. Não tem essa possibilidade. Assim como não pode ser realizado um transplante com um evento oncológico, ou seja, se um paciente está ainda em nadir, né, em remissão de câncer, ele não pode realizar o transplante. Ele precisa passar pelo tempo de remissão adequado para ser liberado para realizar o transplante, porque uma vez que eu imunossuprimo, o paciente não tem imunidade,
aquele câncer que estava quietinho ali, ele pode explodir. E aí, uma coisa que ele estava bem na máquina, né? Aí eu faço uma cirurgia, eu me responsabilizo com a família, eu dou um tchau para aquela família, ele entra no centro cirúrgico e não sai do centro cirúrgico, ou entra na UTI e não sai da UTI. Então, são tratamentos diferentes, né? são... Porque para o câncer precisa de estar com a imunidade bem alta, né? Precisa ter uma medicação, imunidade. O diferente. câncer, ele é tratado, né, com quimioterapia, radioterapia, tudo, mas não tem como eu imunossuprimir um paciente, porque isso não é tratamento, isso na verdade eu tô levando ele a explodir uma doença que estava quieta. Então, o ambulatório de pré-transplante funciona para a gente conseguir resolver tudo isso. Da minha parte médica, os riscos são muito importantes. Eu falar, orientar, pedir, detalhar, pedir exames e o retorno desse paciente. A gente tem pacientes que alto risco infeccioso, alto risco de câncer, já teve cânceres prévios, mas eles precisam ser orientados quanto a isso. Porque a terapia de substituição renal, ela é uma dupla, né? Tem a diálise, que pode ser diálise peritoneal ou a hemodiálise. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem tanto acesso à diálise peritoneal. A tabela do SUS não é reajustada. Infelizmente. E o tratamento da diálise peritoneal, a Andressa era rotina de diálise peritoneal também. É muito eficiente, dá muito mais qualidade para aquele paciente em falência, né? Em falência de acesso, principalmente, né? E a gente vem, observa um movimento, né? Eu e as meninas, de que a diálise peritoneal, ela também é muito dita como se ela fosse um fim de vida. E não é, né? Não é, ela não é. Biologicamente falando, vamos botar nesses termos, seria até interessante, o paciente se descobre renal crônico, e se ele precisa de diálise, seria interessante ele fazer diálise peritoneal primeiro e depois passar para a hemodiálise, né? E nesse meio tempo a gente já ir se inserindo no transplante. Você pode explicar para a gente um pouquinho, para quem não sabe, como que é essa diálise peritoneal? Posso, assim, bem resumidamente, tá, gente, tá? A diálise peritoneal, ela é feita pela barriga, pelo abdômen, né? A gente usa a membrana, que é a membrana do peritônio, né? E é inserido um catéter, que a gente chama um catéter de Tenkoff, né? É uma cirurgia muito rápida, né, Carol? Bem simples, né? Que o nosso queridíssimo Matheus Manarino também coloca, tá? Catéter de Tenkoff. E visto isso, né, colocou o catéter, né, você faz uma orientação, né, e faz também uma orientação que eu digo assim, você precisa avaliar o peritônio, né, uma avaliação médica nesse caso. Estando tudo ok, o implante é feito. E aí o paciente, e geralmente um familiar ou alguém que ele confie, precisam passar por uma capacitação, né? Porque é onde ele vai ser autônomo, né? Ele vem uma vez no mesmo serviço, mas ele vai fazer tudo em casa, geralmente. E dentro disso a gente tem a diálise peritoneal manual e com a cicladora, né? E a gente infunde a diálise peritoneal, ao contrário da hemodiálise, não é feita pelo sangue, né? A gente infunde uma solução hiperosmótica no abdômen do paciente, e através de gradiente de pressão e gradiente também osmótico, a gente consegue filtrar o sangue do paciente, mas através da membrana peritoneal. Então, infunde na barriga esse líquido, e esse líquido sai sujo, aí infunde um líquido limpo, sai sujo, e assim a gente volta para essa bolsa. Volta para a bolsa, isso. Eu fiz esse treinamento e é muito Não importante. estou vendo bolsa nos seus contatos. Não tem mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa. E quantas vezes é essa peritoneal? A hemodiálise a gente faz 3 vezes na semana, 4 horas. Todo dia, Paulo. Todo dia? É. Mas a gente... Mas será que é vantagem? Muita, sabe por quê, Paulo? Por quê? Quanto tempo? Porque você está dormindo. Ah, quando você está dormindo. E aí você se autocoloca em uma máquina e você dorme. É feito E em não casa? dói. Indolor, em casa. Não, vocês fazem em casa. A intenção é essa, que o paciente seja autônomo, né? Ah, mas a minha mãe
tem dificuldades, é por isso que a gente sempre capacita alguém, né? Faz uma capacitação de uma segunda pessoa. A intenção é que ele faça sozinho. A Carol falou essa, que a gente se conecta à noite, né? Mas tem a manual que você vai fazendo as trocas ao longo do dia, geralmente de 4 a 5 trocas. A vantagem que a galera gosta muito, né? Podem viajar. Podem viajar. Essa é uma vantagem, você vai levar o kit, você leva o kit. Você leva tudo, todo esse tratamento é custeado pelo SUS, né? Tem alguns direitos que acho que a Cíntia ia saber falar melhor, né? O paciente pode viajar, ele tem direito a carregar essas bolsas no avião, se ele for ler isso, não vai ter custo para ele, entendeu? Existe toda uma dinâmica para isso, né? Toda uma legislação em cima disso também. Como é que são esses direitos aí, Cíntia? Os direitos em si é os mesmos que o paciente hemodiálise, mas a questão de viajar, você só programa, né, o local onde você vai ficar. Você tem que contactar a operadora, né, de aviação para deixar, no caso, exemplo, a Baxter, que é líder de mercado, né, de diálise peritoneal, é um trabalho feito paralelo com a enfermagem, né? No caso, a gente faz isso junto com a enfermagem. A enfermagem, o médico preenche um protocolo e encaminha para, no caso, para a central, para distribuir aonde o paciente for ficar, até para o exterior, no caso. Até para o exterior. Porque as bolsas são imensas, né? São bolsas, às vezes, de 6 litros. Tem bolsas menores, mas a maior parte é de 6 litros. E são 2, 3 bolsas, às vezes, que é infundida em um dia. Então, se você colocar aí que esse paciente vai permanecer uma semana... É isso aí. Entendeu? Então, são... me ajuda, gente, matemática não é comigo, não. 14. São umas 14 bolsas grandes. E eles não podem cobrar por fora isso. Isso daí é o direito do paciente para ele conseguir viver uma vida tranquila. Vamos supor, se você for para um lugar aqui perto, região dos Lagos, vai ficar um final de semana e você já consegue carregar na mala do seu carro. Isso vai depender para onde que você for, a quantidade de dias. Se for menores dias, dá para você levar. Inclusive a diálise peritoneal para criança é muito boa, né? Traz uma liberdade, por exemplo, né, quem já passou, né, quem tem o convívio, o catéter de hemodiálise, a gente fala, não pode molhar. É um curativo totalmente estéril, né? Já o catéter de Tenkoff, não. Você vai tomar banho normal, você vai lavar o seu catéter com água e sabão. Se você quiser ir à praia, você vai poder ir à praia. Se você quiser ir para piscina, para cachoeira, né? A gente ensina a fazer um curativo diferente para que você consiga aproveitar. Criança, imagina criança, né? Que já é tudo muito difícil. Exatamente, né? De curiosidade, enfim, né? Lógico que a diálise peritoneal não são só flores, precisa de um cuidado, precisa esterilização, exatamente, que a família tem uma higiene, né? Uma questão de limpeza mais mais severo, mais rotineiro também, né? Mas uma outra, vou falar isso aqui, gente, porque também é uma curiosidade que eles chegam pra gente, né? Mas quem faz a máquina, por exemplo, como é que eu faço pra namorar? Pode namorar com o catéter lá errado. É isso aí, Não é um problema. Entendeu? Não é. Isso, entendeu? Então, assim, exatamente, as pessoas ficam assim, a gente já teve paciente, né, Carol, na época que nós éramos residentes, né? Eu não estou empolgado, mas assim, infelizmente ele não tinha outra alternativa porque já tinha problema cardíaco, já estava em falência de acesso e tal, e aí a peritoneal era o melhor. E aí ele não queria porque ele estava pensando nisso. Aí a gente, não, você vai continuar namorando do jeito que tem que namorar, entendeu? Não é uma contraindicação. O paciente renal, ele continua renal, né? E as terapias de substituição renal, elas são cíclicas. Então, não tem como um paciente se manter uma vida toda. Vamos dizer assim, que infelizmente ele perdeu os rins nativos, né, por uma glomerulopatia na infância. Aos 10 anos ele teve uma GESP, tentou vários tratamentos, aos 12 anos ele foi para diálise. Na verdade, ele foi para uma terapia de substituição renal, tentou fazer o transplante, mas rejeitou o órgão da mãe. Vamos começar por aí, né? Rejeitou o órgão da mãe, não deu certo, foi para diálise peritoneal. E aí ele passou, isso tem histórias, né, gente? Aí ele passou 10 anos em diálise peritoneal, teve uma peritonite séria,
não conseguiu se manter em diálise peritoneal. Ele já estava listado, mas não conseguia o transplante por conta de painel a princípio. Aí ele foi para hemodiálise. Na hemodiálise ele permaneceu até que ele conseguiu um transplante. Mais uns 2 anos de hemodiálise, fez o transplante. Realizou o transplante durou 15 anos. Bastante, mas assim, não existe prazo de validade para órgão transplantado, tá bom? Isso eu já vou falar. Isso é uma dúvida muito grande. Não existe. E aí esse paciente transplantou, depois de 15 anos, a reserva de função desse órgão foi embora, ele voltou, então precisar de uma diálise. E aí ele retorna para a lista de transplante, ele retorna para a hemodiálise e por aí a gente vai. Então, a vida do paciente renal não existe 880 não, gente. É um ciclo sem fim. E a gente precisa compreender isso quando vai conversar com o paciente, porque muitas vezes chega um paciente jovem, dos seus 30 anos pra gente, e se ele transplanta, o órgão vai durar bem, se for um órgão padrão, um órgão bom, uma reserva de função boa, que ele não tem insultos ao longo do transplante, né? Que vai reduzindo mesmo essa reserva. Eu brinco que é como se fosse uma bateria, ele recebe um rim com uma bateria. A bateria às vezes está cheia, se for um rim jovem que não teve nenhuma comorbidade ao longo da vida, um doador, né? Não teve nenhuma comorbidade, não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha obesidade, não tinha nada. Então ele recebe um órgão com a bateria cheia. Só que ele teve uma rejeição, a bateria vai reduzindo. Teve infecção de repetição, a bateria está reduzindo. Ele teve uma complicação cirúrgica, a bateria está reduzindo. E aí, doutora, depois ele se mudou de estado e parou de usar o remédio. Não rejeitou agudamente, mas cronicamente está rejeitando. Depende muito do paciente também, né, doutor? Assim... Então o órgão depende de 2 fatores, que é o fator de quem ele recebeu do doador e o fator de como é que ele evoluiu, porque às vezes também acontece do receptor, né, de quem recebe o órgão renal, que recebeu esse órgão, abrir doenças que ele não sabia. Ele abriu um lúpus, abriu uma vasculite, ele abriu uma glomerulopatia, e isso também reduz a função desse órgão. Então tem várias situações aí, e a média que todo mundo gosta, né, é de 7 anos para doador falecido e uns 15 para doador vivo. Porém, Paulo, eu já vi falecido com 29 anos, 32 anos. Na associação temos pessoas com 22 anos. Temos pessoas com bastante tempo. Muita coisa, os cuidados. E assim, quando a gente... eu vim do Hospital do Rim, né? E um dos locais onde eu mais ficava era como se fosse uma rotina mesmo. Era a rotina do pós-operatório imediato. E os pacientes sempre saíam de lá arrasados. Porque a gente dá alta muito precoce para eles, porque o retorno do ambulatório é muito precoce. E tudo bem. E eles saíam arrasados, voltavam no ambulatório comigo, que eu também fazia a primeira vez no ambulatório. Doutora, mas fulano transplantou no mesmo dia que eu, e ele tá com 1 de creatinina e eu tô com 2. E a creatinina basal, a creatinina que a gente fala do paciente transplantado, ela não é igual à creatinina normal do exame. É a creatinina que vai ser a configurada para ele, por essa reserva desse doador, por esses insultos que ele tem. E aquilo importante é ser mantido, entendeu? Então, às vezes, o paciente que sai com 1 de creatinina, daqui a 3 meses ele teve uma infecção urinária grave, ficou com 2. E o paciente que saiu com 2 de creatinina, que não recebeu um órgão com uma bateria muito boa, permanece com 2. Então, quem que está ganhando aqui? Não existe isso. Existe você cuidar da sua grama e você entender mesmo a evolução. Porque a gente precisa sempre orientar os pacientes quanto a isso. Não tenho como precisar tempo. Eu tenho como avaliar a evolução. Eu acho que até é importante, né, Carol, a gente
uma coisa que a gente frisa muito nas consultas no pré-transplante, né, Cíntia? A adesão é importante, lógico, né? Porque no final quem vai fazer por você é você mesmo, né? Mas principalmente que o transplante, ele não é cura, ele é tratamento. É um tratamento como quem faz a hemodiálise, quem faz a diálise peritoneal, quem faz tratamento para hipertensão, para o diabetes, tem que tomar o remédio todo dia. O transplante é a mesma coisa, ele não é cura, ele é um tratamento. Ele deixa de ficar na máquina e fica à mercê dos medicamentos. Exatamente. E é aquilo, gente, não é igual uma paciente que está lá em diálise e viu que teve uma hipotensãozinha e tira uma medicação para avaliar como é que vai ficar. O transplante não faça isso. Não suspenda suas medicações. Não queira reduzir para ver se o órgão agora se adaptou a você. Vai dar ruim. Ah, não deu ruim agora. Mas vai dar lá na frente. Vai dar um problema. Sim, lógico. Doutora, voltando aqui àquele tema da lista, a lista, né? Não é fila não, é lista. É lista. A lista, viu? Aprendi já, tá vendo? Eu consigo aprender as coisas. Então, tem pessoas lá na associação que tem a seguinte dúvida. Diabetes, se está com diabetes, se pode fazer transplante. Pressão alta, se pode fazer transplante. Problema da tireoide, se pode fazer transplante. Queria que a senhora falasse um pouco disso até para esclarecer para eles, né, os cuidados que eles têm que ter, porque eles estão na fila, mas tem pessoas que têm esses seguintes problemas. Então, eu queria que a senhora esclarecesse para a gente. Então, o paciente hipertenso, às vezes a hipertensão pode ser secundária mesmo à doença renal, tá? Não necessariamente é uma hipertensão essencial, primária, mas o paciente hipertenso tem que cuidar mesmo dessa comorbidade, dessa doença, para que ele não apresente complicações. E a gente está falando aqui de infarto, a gente está dizendo de AVC, então edema agudo de pulmão. Internação para o paciente sempre é um problema muito grande, porque ele vai ficar internado, aí pode complicar, pode ficar acamado, perde massa muscular, fica mais frágil, mais risco de infecção. Então, tem que cuidar das comorbidades que tem para a gente evitar as complicações. O diabético, lógico, nem todos têm essa possibilidade, mas alguns pacientes, que são os pacientes que não são tão graves, nem são tão tranquilos, vamos dizer assim, existe a possibilidade do transplante duplo, que é o transplante rim-pâncreas. Aqui na Santa Casa de Barra Mansa a gente não vai realizar o transplante duplo, precisa de uma equipe assertiva para isso, um cirurgião que faça mesmo o implante do enxerto pancreático, que é muito diferente, é uma equipe um pouco mais vigilante dessa parte, então a gente tem todo um manejo diferenciado no pós-operatório. O Hospital do Rim tem uma equipe só mesmo para o transplante duplo, né? E não a equipe nefrológica, mas a equipe cirúrgica para isso. E assim, o diabético sempre causa um pouco de temor, porque o paciente que entrou em diálise pela diabetes, ele não tem só a diabetes, ele sempre tem um acometimento de algum outro órgão-alvo. Então ele tem a maurose, né, déficit visual, aí tem descolamento de retina, a gente também vê muita coronariopatia. Então não necessariamente ele infartou, tem as vasculopatias, a amputação, né, de dedo, a amputação de membro. Tem a neuropatia diabética, e são pacientes que são mais frágeis como um todo. E precisa ser avaliado em todos esses âmbitos, porque eu preciso gerar qualidade para ele. Então, no pré-transplante, não vou querer que ele faça o transplante, mas eu quero que ele se cuide. Eu quero que ele esteja regularizado de tudo isso. Qual foi a outra doença que você falou para mim, Paulo, além de diabetes e hipertensão? Tireoide. E tireoide. Tireoide eu não tenho problema nenhum, desde que toma as medicações, a gente consegue regularizar. Talvez vocês, a dúvida da tireoide venha por conta da obesidade, né?
Eu tenho sempre uma questão, não é necessariamente com a obesidade. Lógico que a obesidade, ela sobrecarrega outros órgãos e pode levar a outras complicações, mas a obesidade centrípeta, a obesidade da barriga. Quando a gente vai implantar o transplante renal, o transplante, ele vai ficar, o enxerto renal, ele vai ficar ali do lado do ossinho da bacia, a linfóssia ilíaca, ou direita ou esquerda, porque é o mais próximo que tem da bexiga. O ureter, que é o canalzinho do xixi do doador, ele é curto. Então a gente precisa de um local próximo para implante. E vaso, veia, artéria, tendo vaso ali, vaso que funcione, dá pra gente colocar. Não é retirado, né, doutora? O rins. A gente só retira os rins nativos, né, os rins que as pessoas nasceram, se tiver muito grande, se tiver reserva de infecção nesses rins nativos, ou se tiver uma complicação, tem ali um nódulo que pode ser suspeito. Então a gente tira. Tirando isso, os rins nativos, eles atrofiam. Eles ficam muito pequenininhos. Então eu não tenho necessidade nenhuma de fazer uma nefrectomia pré-transplante desse tipo de paciente. Agora, pacientes com doença renal policística, que são rins muito grandes, aonde é que eu vou conseguir colocar o rim do transplante? Então eu preciso tirar, e eu não tiro os dois, eu tiro o local mesmo. Então, geralmente a gente implanta na direita, por ser mais fácil. A gente tira o rim direito desse paciente, que é um rim grande, e a gente tem local para colocar o transplante renal. Mas tudo isso daí tem que ser avaliado prévio ao transplante, porque é uma cirurgia que, se a gente for fazer 2 cirurgias nas mesmas cirurgias, é uma cirurgia longa. Não é legal uma cirurgia tão longa assim. Então é melhor a gente realizar uma primeira cirurgia e depois fazer o que tem que fazer. Tem muita gente que fica com essa dúvida aí, mas ficou 3 rins, mas como que faz? Doutora, no caso, eu tenho 3 rins, nenhum deles funciona, porque eu fiz em 2020, né, eu fui detectado com a doença, perdi o rim, aí fiz o transplante com 1 ano e 7 meses, mas aí no final de 2023 eu tive micopatia trombótica, e aí perdi o rim e voltei para a máquina. Então agora eu tenho 3 aqui, estou na fila de novo. Não tem nenhuma outra doença, a não ser que foi essa micopatia que deu, e também não foi genético, porque senão minha filha tinha que fazer exame também. Aí no meu caso, será que se eu conseguir de novo entrar no transplante, será que vai tirar um? Não necessariamente, às vezes eles vão implantar do lado esquerdo, entendeu? E aí, se realmente eles virem que não tem como implantar do lado esquerdo, eles podem retirar no mesmo ato cirúrgico. Mas isso vai ficar a critério mesmo do serviço, os cirurgiões do serviço. Retirar um enxerto renal é muito mais fácil do que retirar um rim nativo grande, porque o enxerto renal, ele vai também ficando atrofiado, pequenininho. Então é fácil, não é difícil, Paulo. É bom você conversar com a equipe que está te acompanhando a respeito disso, entendeu? Mas possivelmente você já fez exames para avaliar onde é que vai colocar o implante desse novo transplante, e eles já devem ter isso tudo em mãos. Que isso daí tem que ser realizado no pré-transplante, para quando você chegar lá no ato da convocação, a gente já ter uma noção. Algumas coisas a gente não tem. Vamos dizer que um paciente que fez uma cirurgia abdominal, eu precisava de uma angiotomografia para avaliar os vasos ali daquela barriga, não fez. Tá bom, possivelmente eu tenho vaso para colocar, então eu levo ele para o hospital no dia da convocação, né? Chegou um órgão para ele, levo ele, eu avalio ali naquele momento, mas idealmente é muito melhor fazer isso prévio, para a gente não ter sustos. Doutora, quando tem essa rejeição, aqui tem uma dúvida aqui, como é diagnosticada e tratada a rejeição do rim transplantado? Como que é a volta desse paciente? Ele entra na fila novamente? Como que? Existem 2 tipos de rejeição, a rejeição aguda e a rejeição crônica. Tá? A rejeição aguda é
Pronta? Pode puxar mesmo a barra que ela vai. Isso. Tá. Existe a rejeição aguda e a rejeição crônica. A rejeição aguda é quando a gente tem algum processo mesmo, um processo inflamatório ali no corpo e o seu corpo mesmo em uso de imunossupressor percebeu aquele órgão, ou quando tem a suspensão, a redução por algum motivo dos imunossupressores e acabou que fez uma rejeição, né? As rejeições agudas geralmente acontecem no intervalo do primeiro ano de transplante renal, que é o momento mais crítico, o momento que a gente ainda está regularizando todos os imunossupressores ali no sistema, avaliando qual é a dosagem que vai ficar mesmo para esse paciente. E tem muito processo inflamatório mesmo cirúrgico. Então, geralmente a rejeição aguda é ali. Lógico que existem pacientes que do nada suspendem as medicações por algum motivo, às vezes social, entrei em depressão, ou a minha mãe que buscava. A minha mãe que buscava medicação não está conseguindo buscar e fez a rejeição aguda. Pacientes com rejeição aguda são pacientes que pioram a função renal muito rápida. Então, a creatinina, que antes a basal era 2,1, foi para 5. Paciente que começou a ter uma nasarca, começou a ter inchaço no corpo, espumar, xixi, tudo isso são sintomas de rejeição e precisa ser avaliado. Ele vai, e aí, conforme seja, se o órgão não está crônico, que o órgão crônico é órgão que a gente não tem muita célula, não tem muito glomérulo para avaliar, então não faz sentido eu biopsiar. Se o órgão estiver tranquilo, né, não estar crônico, a gente biopsia, ou seja, eu coloco uma agulha lá, tiro fragmentozinho que parece até um cabelinho, que é muito pouquinho, não compromete nada da função renal desse paciente. A gente realiza a biópsia, essa biópsia vai para avaliação patológica e na avaliação patológica eu tenho então um diagnóstico de qual tipo de rejeição. Dentro de rejeição existem vários tipos, cada tipo existe um tratamento diferente, que pode ser o uso de corticoide em dose grande, e aí a gente tem que avaliar quanto tempo de corticoide, que pode também ser necessário outras medicações como a timoglobulina, entendeu? Que é um outro imunossupressor, que geralmente a gente realiza para indução de imunossupressão lá no ato do transplante renal. Pode ser que não seja uma rejeição, pode ser que esse paciente esteja com uma glomerulopatia, por exemplo, e aí eu diagnostiquei essa glomerulopatia, eu tenho que tratar essa glomerulopatia. Ou uma outra doença sistêmica que esteja cometendo o rim, por exemplo, um lúpus, né? Uma SAF, um lúpus, uma doença reumatológica autoimune. Então, nesse momento eu tenho que tratar aquilo que eu estou vendo. Tratei, e aí a gente tem que avaliar, teve sequela ou não. A cicatrização, eu não sei te dizer, vai depender muito do tempo que a gente conseguiu já tentar fazer esse tratamento, vai depender também de como esse corpo, esse organismo vai responder a esse tratamento, vai depender da reserva de função que esse órgão tem, então tem muita coisa. E a rejeição crônica, que é aquela rejeiçãozinha que a Andressa fica bem revoltada, que é aquele paciente que tem um horário de tomar os imunossupressores, aí vai trocando os horários, sabe? Aí troca aqui, eu fui lá pro churrasquinho, esqueci de levar hoje a medicação, aí depois voltei pra casa, tomei, ou, esqueci de tomar 2 remédios aqui, aí quando você vê, a creatinina tava 1,5 a basal. Aí chega no mês seguinte, 1,7. Peraí, doutor, peraí. Vai, tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo, arrisca os horários? Certinho, bem certinho. Não, assim, meia hora. Assim, tem que ser meia hora até vai, mas assim, o problema não é esse, gente. A gente tem um prazo, né, para essa medicação estar na corrente sanguínea. Saiu desse prazo, não tem medicação ali. Então, é risco, é arriscado. E aí não é
Você não vai fazer uma rejeição hiperaguda, uma rejeição aguda, rápida, mas você vai reduzindo aos poucos a reserva de função desse órgão. Então, não pode trocar o horário, não pode esquecer, não pode atrasar, não pode adiantar. Ó, entendi, hein? Agora vamos lá para mitos e crendices. Suco de uva, pode. Peixe, pode. Carne de porco, pode ou não pode? O que pode e não pode da comida? Então, Ah, gente, eu sei que uma não pode. Como é que era aquela fruta que é proibida? Carambola. Carambola. Nem Carambola é a pacientes fruta do renais. pecado. nem para quem é saudável não é muito indicado, né? É, Então, gente, isso. eu sou, né, como eu falei para vocês inicialmente, eu sou enfermeira, né? Eu não sou nutri, né? Não sou nutricionista. Mas a gente, por trabalhar de moda, a gente sempre tem umas coisas ou outras, né? Dessas que você perguntou, eu não me lembro de nenhuma, não está contraindicado nada, né? Você não pode, inicialmente, nos 3 primeiros meses daquela imunossupressão muito severa, que vai estar muito alta, você não pode comer alimentos crus, mal cozidos, mal passados. Comida japonesa, então. Jamais. Deus que me Nutrição. perdoe. Não. Então, assim, vai ter que segurar, né? A gente fala muito isso na consulta, né? Eu, principalmente. Comida japonesa não pode. As nutricionistas ensinam melhor, né? A questão das verduras, né? Então, as verduras cruas, né? Por exemplo, alface, né? Tem que saber limpar e tal. O ideal é o quê? Coma somente verduras que você possa cozinhar. Tipo o quê? Couve, né? Que geralmente a gente consome a couve cozida, né? As frutas precisam refogadas, exatamente. As frutas precisam ter cuidado. Nem todas você pode comer cruas, né? Mas Evitar. lógico que a gente tem que ver também o estágio da doença renal, né? Exatamente. Às vezes o paciente transplantado, ele não vai deixar de ser renal crônico. E às vezes acontece dele não ter um órgão que esteja realmente com uma função maravilhosa, mas tá lá, ele permanece lá, ele permanece muito bem. Então a gente tem que avaliar isso, avaliar se esse órgão ele está funcionando adequadamente, se ele não está tendo hiperpotassemia, se ele não está tendo hiperfosfatemia. E aí a dieta tem que ser individualizada nesses momentos, mas no geral é isso. Alimentos crus não pode. A gente orienta a não ficar comendo comida de rua, né? Lanches, mesmo que não tô falando só de lanche besterol, não, né? Tipo hambúrguer, né? Tô falando de comida mesmo, né? Evitar comer essas coisas, porque a gente não sabe como que foi preparado, né? Se realmente houve uma questão de água, não ficar tomando suco, refresco de lanchonete, né? Esses 3 meses principalmente, né? Depois as coisas vão melhorando, né? Quem já passou aí pelo transplante sabe, né? Mas o suco de uva, pelo menos me falaram, que é por causa do seguinte, a tracolina e o cerolino, se você tomar suco de uva, ela corta o efeito. Não tem interação medicamentosa. Não. Só com a toranja e laranja natal. Porque assim, Que elas aumentam, nem é coisa que a gente consome, né? Direito, né? Que tem interação com tacrolimus, né? Para inibidor de calcineurina, é mate. Não Mate. toma mate, eu Mate, detesto pode tomar. mate. Poder pode. O problema, gente, é o seguinte. Quando a gente fala de dieta do paciente transplantado, a gente fala muito sobre os exageros, né? Então, assim, não é um copinho de mate que vai alterar lá o nível de tacrolimus no seu sangue. Não é isso, entendeu? Mas é uma jarra de mate que vai alterar. Tomar todo dia. Então a gente precisa conhecer também um pouco da dieta desse paciente. Lógico que existem medicações também que fazem interação com os imunossupressores. Lógico que existem comidas que fazem interação, mas os normais, os do dia a dia, não interagem, entendeu? Então é adequado que no pós-transplante renal o paciente esteja ali em acompanhamento com uma equipe. Converse com o médico antes de tomar as medicações, converse com o médico se queira comer alguma coisa. Pra gente não é chato escutar isso. Não é chato. A gente precisa mesmo orientar vocês. Por quê? Porque se eu não oriento vocês, eu sou sub-especialista. Se eu não oriento vocês, quem é que vai orientar? Você vai chegar em um lugar
porque as pessoas não entendem o que é um paciente transplantado. E você precisa compreender a sua doença para você conseguir passar para o próximo. Isso é uma verdade no transplante. Então, se você não compreende, como é que você vai orientar aquele outro profissional, que não quer dizer que ele não vai saber tudo, mas ele precisa de uma ajuda. É igual aquelas mães de doença rara, já viram? Que sabem tudo da doença. Sabem muito, muito, muito. Que precisa E mesmo. lembrando, né, gente? Remédio a gente toma com o quê? Com água. Água, não é para tomar remédio com suco, não é para tomar com refrigerante, com leite, né? Mas no geral, esses alimentos, se você pegar a bula da medicação, até ela vem informando para você, né? Vem falando um pouco sobre isso. Geralmente, hoje, quando eles contraindicam, é assim, você tem que tomar o comprimido, né? Então, você deixa de tomar aquilo 1 hora depois ou 1 hora antes, né? Para não haver a interação medicamentosa com aquele alimento, entendeu? Então, assim, não é que você está proibido terminantemente, né? Mas existe um cuidado para aquilo. Mas o suco de uva integral e a uva... Tem problema nenhum. Por isso a importância, né, desse Meu Deus, eu fiquei tanto tempo assim, porque eu gostava muito, eu sempre gostei muito de uva. Ah, mas você não vai exagerar, né? Não vou exagerar. Mas de vez em Quer quando saber você o leva, Já né? gostei. Tem que diminuir, né? Quando a gente está na diálise, é porque é diferente. Quando você está na diálise, na hemodiálise, é muito mais restrito, né? Você pode comer bastante proteína, outro você não pode comer tanto, outro você Tem pode... muito né? do exame Tem- de sangue. exatamente, é muito, isso né? que Existe a receita de bolo, né, da diálise, é tudo aquilo muito protocolado e o paciente não consegue fazer Não uma consegue. receita de Quando bolo. você começa a proibir, Acabou. acabou. Já é. Acabou a dinâmica da interação com a equipe, acaba Nossa, tudo. é um E- desconforto. E aí eles começam a fazer por conta própria. E E aí não começa, conta. aí faz uma vez, deu super certo. Vou continuar. Não aconteceu nada, vou continuar. Né? E Porque aí, acha que é assim, eu fiz hoje, amanhã vai ter resultado. Exatamente. E não é assim que Não é funciona. assim, né? A gente sabe que tem um tempo, um período. que Sim, O corpo Isso vai serve sentir. para tudo, né, gente? Essa aproximação com a equipe serve para absolutamente tudo. Se a gente não tem uma porta aberta com esse paciente, o paciente transplantado, ele não vai apresentar todos os sinais e sintomas de um paciente rígido. Então, muitas vezes é uma febrinha à noite, é uma sudorese aqui, é uma perda de peso ali, é uma dorzinha que eu não falei. evacuações mais frequentes, né? É, E às vezes não tem necessariamente seja uma diarreia, por exemplo, né? Aí ele não se acha- sente confortável para falar porque é tão pouco. Pouco que ele acha que não tá fazendo diferença. E ele não quer falar pra você, porque se da outra vez que você falou pra ele que, isso, poxa, não levou a sério, ele não vai me dizer. E aí, esse pouquinho, às vezes, era um quadro de gastroenterite que estava começando, às vezes era um quadro oncológico que ele estava perdendo peso, esse pouquinho ali de dor era um início de uma rejeição, alguma outra coisa. Então a gente precisa sempre desse papo, né, desse diálogo aberto com tudo. Doutor, uma dúvida aqui do Rômulo, que ele faz diálise na CDR. Ele é um rapaz que interage muito com a gente lá. Ele está perguntando aqui, Rômulo, um alô para você aí. Ele está perguntando, após o transplante, a ingestão de água é livre? Depois do transplante vai ser avaliado como é que esse rim está funcionando, tá? Então, assim, é aquilo que eu falei, tudo depende. Em teoria, sim. Em teoria, a ingestão de água vai ser livre. No primeiro momento, a gente vai querer que o paciente beba mais do que ele está urinando, para ele não ter um processo de desidratação. Mas no futuro, a gente vai querer que ele beba o equivalente a uns 30 ml quilo dia, entende? Para ele se manter hidratado, se é um rim que tem uma função normal, se ele não está retendo, se ele não tem nenhuma comorbidade que esteja fazendo com que piore, uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Mas se for um órgão que não seja uma função tão boa, né? Aí a gente tem que sempre fazer avaliação. Mas em teoria, sim, a gente vai pedir para ele beber bastante. Então, para os pacientes hoje em Barra Mansa, das clínicas de hemodiálise região,
Como que eles vão estar fazendo para entrar em contato, para estar se aproximando de vocês, estar conhecendo um pouco melhor vocês? É contigo, Cíntia. Vai, Cíntia. Então, inclusive eu já estou até fazendo, até esse mapeamento, né, da região. Inclusive, né, Paulo, fui lá na sua unidade, foi onde tive o prazer de conhecer você, numa das visitas que eu fiz. Eu já fiz visita em 2 clínicas em Volta Redonda, que é a CDR e o IU. Nós estamos em Valença, Resende, Três Rios. O que mais, Carol? A gente já foi... Barra do Piraí. Isso. Então, essa região do Médio Paraíba, porque na realidade, em todas as clínicas de hemodiálise, é o serviço social que encaminha. Aí, como anteriormente, né, que eu estava falando, nós apresentamos para elas, né, o serviço, e no caso, nós também fazemos visitas para apresentar o serviço. Aí todos os pacientes também que tiverem interessado, pode entrar em contato, né, com o serviço da Santa Casa. Nós temos assim um folder que nós disponibilizamos o contato, e se porventura ser um paciente da associação assim, né, que vê, eles podem acionar a gente também, que a gente vai fazer essa regulação pelo ser. Para eles chegarem até a gente, tem que ser feita uma regulação. Aí dentro da unidade, o médico faz o encaminhamento, né? Aí a colega do serviço social, no caso, tem unidades que é o serviço social que faz. Em outras unidades é o administrativo. Mas a abordagem é sempre a assistente social que faz. Pode ser um outro profissional também. Mas aí pega o encaminhamento e joga no ser, referenciando a Santa Casa para cair para a gente. E, mais uma vez, repetindo, qualquer paciente da associação, né, que tiver interessado, pode entrar em contato com a gente, que a gente referencia a clínica. Eu disponibilizo, né, o Paulo tem o meu contato da Andressa, do serviço de transplante. Olha, me interessei e tal, não consegui falar com o assistente social, eu já aciono a colega para a gente inserir ele no ser para vir para a nossa consulta. Importante. Como chegar Tem acompanhamento com psicólogo? Isso é uma coisa que hoje a gente ainda está em processo, porque a psicóloga ela só é em via de internação, certo? Então a gente não consegue ainda, nesse momento, ter um serviço de psicologia ou de nutrição. Mas, de certa maneira, a gente abraça tudo também, escuta bem. Não é a mesma coisa, mas a gente encaminha e entra em contato com as psicólogas das clínicas de diálise. Os pacientes renais tem tem. necessidade. Tem, toda a clínica de diálise tem, psicóloga, nutricionista, e qualquer paciente que a gente sinaliza que precisa de um acompanhamento maior, a gente sinaliza as psicólogas da clínica. Então ele retorna para a clínica para fazer Ele tem, e ele faz mesmo. Psicólogo. Isso. Aí tem alguns que, lógico, tem necessidade também de um acompanhamento psiquiátrico, a gente faz uns encaminhamentos. E com relação às contraindicações, que o Paulo ainda não perguntou, né? As contraindicações absolutas para realizar o transplante renal, a princípio, a absoluta é infecção ativa ou câncer ativo ou ainda em processo de remissão que não deu prazo. Demais, a gente vê outras situações como alguns pacientes que tenham obesidade, uma barriguinha, né, maior, a gente faz o acompanhamento desse paciente para que esse paciente perca peso, mas cintura abdominal, não é perca peso só por perder, não. Então, uma reeducação, um acompanhamento dele, a gente entra em contato também com a clínica para a equipe de nutrição dar esse suporte para eles, acompanhamento endocrinológico. Hoje existem várias medicações que eles podem fazer uso para emagrecimento, e a gente consegue lidar com uma barriga que talvez não seja tão boa, mas na vida nada é maravilhoso, né, gente? Então a gente dá um jeitinho. E o paciente psiquiátrico, a gente precisa de laudo, liberação do psiquiatra
porque as medicações imunossupressoras e já mesmo o ato da cirurgia, da internação, da restrição que a gente tem no pós-operatório imediato, já é algo que pode exacerbar a doença de base deles. Então, se é um paciente que já teve tentativa de autoextermínio, um paciente que tem uma depressão grave, uma ansiedade mais grave, é um paciente que tem necessidade de liberação. Entre outras coisas, né? A gente tem os pacientes com doenças autoimunes mais graves, lúpus, vasculite, SAF, trombofilias também. E esses pacientes precisam da liberação do profissional que acompanha, dizendo que essas doenças estão em remissão, que estão bem acompanhadas, que não vão abrir, a princípio, no pós-transplante. E não só isso, eles também precisam ser avaliados se for um paciente que faz uso de anticoagulante oral, não é uma contraindicação deles realizarem um transplante, porém, contudo, todavia, existem anticoagulantes que eu tenho como dosar e avaliar se o paciente ainda está anticoagulado ou não, e outros não. Então, a gente faz a conversão para anticoagulantes que eu consigo dosar, para que, caso chegue o transplante, a gente consiga suspender com responsabilidade. E o paciente Olha aqui, que ele faz... Posso só mais uma pergunta aqui, Ivan, de um telespectador aqui. Janser Júnior, ele está perguntando aqui se a unidade de Barra Mansa vai atender outras regiões. Acho que pacientes transplantados em outras Toda a regiões. região do Médio Paraíba, e quem quiser também. Na verdade, é o pós-transplante, né, O Paulo? pós-transplante. Tá, Com entendi. relação ao pós-transplante, eu só consigo lidar com pós-transplante no Entendi que momento fosse. que eu tiver pós-transplante. E aí eu tenho que avaliar a agenda, se tiver ou não tiver margem para eu conseguir também que esse paciente que esteja em outra unidade, um outro serviço, venha para a gente. Eu sei, gente, que tem muito paciente do Hospital do Rim, eu trabalhava lá, eles são daqui, tem uma galerona que quer vir, os meus também, meus pacientes, mas eu não consigo ainda ter ambulatório de pós no momento que eu ainda estou no pré, né? Então, no futuro, sim, a gente pode até pensar, e era uma sugestão até da equipe do Agarrim, de fazer um meio a meio, né? Do paciente vir aqui, voltar, continuar também no serviço de origem, para que ele não perca. E a gente também tem uma abertura muito boa com os serviços de transplante, uma conversa muito franca. Então, não tenho problema nenhum de fazer o acompanhamento em conjunto com outros serviços, mas tem que ser no momento adequado. Agora eu não tem como, mas no futuro. Sim. E o paciente, ele vai entrar na fila, e o paciente ele sempre tem aquele retorno de estar indo, fazendo os exames bem complexos. Como vai funcionar? Ele vai ter acesso na Santa Casa a esses exames? Então, os exames de sangue, sim. Sim. A gente não consegue fazer outros exames, mas a gente está se surpreendendo muito positivamente, porque são exames que os principais, que são os cateterismos, as angioplastias, as avaliações urológicas, tudo isso eu consigo. É o mais difícil, nós conseguimos. A gente consegue lidar bem. Então, paciente que precisa de um cateterismo, em menos de um mês está conseguindo o cateterismo. Paciente que precisa de uma avaliação de útero, em menos de um mês está conseguindo a avaliação do útero. Tem paciente que chegou pra gente de sonda, acho que esse mês mesmo ele já vai tirar a sonda dele, sonda Meu vesical. paciente. É seu, ele deve estar feliz da vida. Lá de Queimados. Deve estar feliz da vida. Muito. Então, são realmente isso é mais fácil. E outros exames como tomografia, angiotomografia, ultrassonografia, raio-x de tórax, eletrocardiograma, tá dando certo, né? Eles estão conseguindo com... Quem não é do município, né? Voltam com todos esses pedidos, né? E claro, quem tem um convênio, enfim, pode fazer o pagar pelos exames, mas a alternativa mais cabível é
vai na sua clínica da família, dá a entrada por lá e o sistema regula. Às vezes a gente esbarra com eles aqui, por um acaso que o sistema regulou aqui E pra tem gente, dado pra Barra certo, né, Mansa, Andressa? Tem dado certo. A gente também se surpreendeu com isso, que a gente achou que ia demorar bastante. Quando a gente pensa em demorar bastante, a gente pensa no nosso serviço, 6 meses, ou uma questão do sistema Rio, né, tipo capital, né, que tem muito mais pessoas, né? Porque na realidade as diretrizes do SUS mesmo, né? Regionalizar, cada município é responsável pelos seus munícipes em realizar exames de baixa complexidade, porque eu passei isso em outro instituto, quando eu realizava palestra, a clínica da família não presta, que não sei o quê, tem essa mente, eu falo, meu filho é agente comunitário na clínica da família, ele chega em casa com um bolo assim de pedidos de exames marcados para entregar. Aí a gente vai colocando isso em prática na cabecinha dos pacientes, que cada município é responsável. E é o que a doutora falou aqui, Carolina. Os exames mais complexos, esses que são mais difíceis, a gente consegue. E a gente, nós como um todo, a gente está se surpreendendo positivamente. A região tem uma assistência muito boa primária, muito boa, de curativo em postos de saúde, de vacinação. A gente realmente, isso é uma coisa legal, porque teve abertura, né? A gente teve abertura e apoio. Não só da Prefeitura de Barra Mansa, né? Mas dos outros municípios, né? Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba. A gente consegue falar com eles assim, de igual para igual. E eles são sempre muito disponíveis com a gente também. Então, enquanto tiver assim, a tendência é sempre melhorar. Sempre melhorando. E é aquilo, né? Os pacientes, eles saem sabendo o que é prioridade e o que não é prioridade nos exames. Então, não é só uma questão de, eu tenho um bloco de exames para fazer. Não é bem assim, gente. Eles sabem, olha, o que é prioridade para ti aqui? Esse encaminhamento aqui para liberação do card é prioridade. Mas esse exame aqui do raio-x, não. Esse não tem prioridade. Aquela tomografia aqui tem prioridade. E a gente vai grampeando. Nós gostamos de papelaria. A gente tem uma papelaria única do serviço. Papelaria que eu diga, a gente tem papelaria de retorno, um papelzinho só para retorno, uma pasta, né? Uma pasta para colocar só os exames do transplante. E a gente também tem a agenda do pós-transplante com orientações para eles também conseguirem anotar as dúvidas, anotar creatinina, anotar se está tomando os remédios para a gente fazer a avaliação também. Então, a gente tem essa papelaria e tem papelaria que nós mesmas produzimos para ajudar com mapa de vacinação, com parte mesmo de qual é o telefone da Anjo Barra, caso precise marcar um cateterismo, o nosso telefone funcional. E a gente vai grampeando o que for e o que não for prioridade para que eles também compreendam isso. Porque quando eles saem só com um papel, sem as outras coisas, quando a gente dá muita, não falo autonomia, né? Quando a gente deixa eles muito soltos, eles já saem com a cabeça cheia de informação. Porque já tem aquela preocupação com o medo da demora do exame. Sim. Então, e não só isso. É muita informação para eles captarem em tão pouco tempo. E a primeira consulta, geralmente, em média, demora comigo 1 hora, com a Andressa mais 1 hora. Então, são 2 horas ali. E mais o tempo que eles ainda ficam aguardando. Apesar de ser, o nosso serviço, ele tem uma unidade própria, tanto de ambulatório, que a gente fecha ali o ambulatório, tem uma partezinha só dos pacientes do transplante. A gente tem uma enfermaria só de transplante, uma equipe só de transplante. Apesar disso, é um incômodo também, porque eles viajaram de longe, eles já estão com muita ansiedade naquele processo todo, vai demorar ainda. Então, a gente tem essa preocupação mesmo de orientação. E no pós, caso aconteça, já aconteceu, o paciente perder exame, não saber o que foi falado. Manda uma mensagem aqui que a minha filha está querendo ajuda. Recentemente a gente teve né, que perdeu levou tudo. Levou tudo. Nossa. Segundo o relato deles, né? Tadinho.
a mudança de governo, né, que a maioria das prefeituras sofreu, né? Enfim, o pessoal não sabia onde que estavam os pedidos. A Carolina refez todos os pedidos. Nossa, ele ficou desesperado. Não tinha que fazer, senão ele não ia fazer exame. Sem pedido, né? Mas tá fluindo, né? Tá fluindo e fluindo bem. Deixa eu falar um negócio aqui que é importante. Ela falou em exames aí. A gente muitas vezes sabe que exames são caros, né? E as pessoas também não têm condições de fazer. A associação, ela tem por base um serviço. Mas eu, particularmente, montei uma empresa chamada ProSaúde Comunite, que ela faz o quê? A pessoa consegue, a gente vai lançar esse serviço agora, daqui a uns meses, a pessoa, por exemplo, tem que fazer um exame, custa lá R$300, não tem esse dinheiro. A gente vai conseguir parcelar para pagar a clínica à vista e parcelar isso para a pessoa em boletos. A gente vai lançar esse serviço em breve. Esse cartão ProSaúde, a pessoa só paga a anuidade. Então, para a associação, a pessoa só tem que pagar a anuidade, que é para a gente confeccionar o cartão. Não paga a mensalidade. Então, é uma empresa que eu montei para ajudar mesmo os pacientes renais e transplantados. Porque muitas vezes a pessoa fica nessa aí, tem que fazer o exame, deixa de fazer porque não tem dinheiro. Então, se a pessoa tiver até nessa condição, a gente consegue pagar a clínica à vista. Poxa, e parcelar isso para ela no boleto e tal. Sem que precise cartão de crédito. Sem que precise cartão, entendeu? Legal. Então, a gente vai lançar esse serviço daqui a um mês, eu acho, tá? Então, é uma coisa que vem para atribuir também aí. Poxa, legal. E mais uma coisa assim que a gente queria enfatizar, né? Houve uma pergunta se haveria como cuidar dos pacientes pós-transplantado, que a doutora respondeu. Agora, até os pacientes que estiverem em fila em outro centro, que achar que é longe, pode pedir transferência para a gente, se quiser, fazer uma carta de propunho, que ele é transferido de centro. A gente manda essa carta, mas de qualquer maneira, a ida para o ambulatório de pré-transplante renal não vai configurar que esse paciente transferiu o serviço, certo? Então, o paciente que queira conhecer o nosso serviço, que queira fazer uma avaliação conosco, isso daí não tem problema. É direito dos pacientes renais de conhecerem os serviços de transplante, independente se eles vão realizar o transplante naquele serviço ou não. Isso. Entendeu? E aí ele só vai ser transferido depois dessa cartinha. Com certeza. Ou seja, eu não tenho eu não tenho poder a respeito disso de transferência. Ele tem que manifestar vontade, fazer uma carta de propunho. Agora, para os pacientes que estão sendo acompanhados em outros centros distantes que não estejam na fila, é mais fácil. Sim. Que aí, no caso, como não está em fila, direto. É só marcar uma consulta pelo SER. É mais fácil. E os pacientes que não estão em diálise, gente, a gente vai deixar o telefone funcional aqui e a gente ajuda em todo o trâmite para eles chegarem até nós. Isso. Porque, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, a gente ainda não tem um fluxo estabelecido para esses pacientes que não estão em diálise, tá? Então, paciente que esteja em estágio 5 de doença renal, com uma função renal menor do que 15%, é um paciente que tem a possibilidade de realizar o transplante sem fazer diálise. É um consórcio, é uma loteria ali, né? E existe também o transplante intervivo, que é muito mais rápido do que o transplante falecido. Tem as suas particularidades entre o intervivo e o falecido, mas a gente consegue lidar bem com o paciente que não esteja em diálise, a gente consegue regular ele por uma via diferente e puxamos até o serviço para conseguir fazer todo esse acompanhamento. Doutora, uma coisa aqui. Eu falei uma vez numa entrevista que os cardiologistas, em geral, não olham creatinina e ureia no exame de sangue. Na verdade, nem pede isso quando a gente faz check-up, porque o meu caso foi assim. Eu fazia check-up todo ano e o meu médico não olhava. Só quando trocou de médico, ele olhou, mas aí já estava alto demais. Já estava com 70% já comprometido. Então, qual é a preventiva, o exame preventivo
se é o exame de sangue completo, se é o hemograma completo, o que a pessoa tem que pedir para ela ficar ciente disso, como é que está o rim dela? Então, idealmente, todo ano, independente se você tem doença ou não tem doença, que você realize um check-up, né? Então, a função renal a gente avalia através do marcador, que é a creatinina, mas a ureia, né, também é um marcador não tão bom. Creatinina é melhor para avaliar. E o exame de urina simples, porque não necessariamente o paciente vai ter alteração da creatinina no primeiro momento e vai ter perda de proteína. Então, a perda de proteína também precisa ser avaliada, tá? Entre outras coisas, mas o básico do básico é uma ureia, uma creatinina e um exame de urina simples uma vez ao ano, até para você conseguir ter um passado. Que às vezes a gente se depara com pacientes que estão na emergência com uma creatinina alta, mas eu não sei se ele é um renal crônico ou se é um paciente agudo, um paciente que apresentou essa alteração agora porque ele nem tinha exames prévios. Eu não consigo fazer essa avaliação precisa. Então, para esses pacientes que eu não tenho essa compreensão, Paulo, é o famoso espera 3 meses em diálise para depois ir para o serviço de transplante. Eu não gosto dessa história do espera 3 meses em diálise, porque o dia a dia da diálise é um dia a dia padronizado, protocolado, que muitas vezes se passa e era um paciente agudo e ele se torna crônico e ele poderia sair da máquina. Então, se ele entrou em diálise, já vem pra gente. A gente prefere assim. E aqui eu vejo o que está acontecendo. A gente já teve a felicidade de tirar uma paciente de diálise nesse meio tempo, que já estava em diálise há 3 meses. Ela tinha um comprometimento cardíaco, que a gente resolveu através de angioplastia, e ela saiu de diálise. Mas assim, por isso que é muito adequado e importante uma avaliação de fora. E eu não coloquei essa paciente, por exemplo, em transplante, entende? Ela não chegou a entrar na lista pra gente, porque foi uma paciente que recuperou função, entendeu? Então ela foi na consulta, a gente logo em seguida vimos o que estava acontecendo. Não, me surpreendi positivamente, graças a Deus. Mas é por isso, é importante ter o acompanhamento, é importante ter o conhecimento também. A doença renal crônica é uma doença silenciosa, gente. Ela só vai apresentar sintomas quando tiver avançada, quando tiver lá com seus 30% já de comprometimento. E aí você vai ver uma pressão alta, um inchaço na perna, uma fadiga, uma anemia. E então você consegue compreender que tem alguma coisa errada. No primeiro momento é só uma alteração de exame, que muitas vezes a gente acha que não foi nada, né? Nem repete. E foi assim, pressão subir de vez em quando, cardiologista, mas eu não vi. Não percebi. Né? Por isso que é importante a pessoa fazer exames, né? Pelo menos uma vez, 2 vezes, como você uma vez em um ano. Vai lá, acompanhando, né? Coleta um examezinho, avalia. Até se quiser olhar ali tem o normal, né, do ladinho ali do laboratório, só para ter uma noção do que está acontecendo e uma explicação melhor. Eu não gosto do velho Google, que ele deixa todo mundo estressado, nervoso. O Google. O Google você fala, meu Deus. Não gosto do Google. Nossa, não gosto. Incrível, Eu acho isso assim, muito absurdo. Eu também não gosto de avaliação genérica, cada pessoa é diferente da outra. E cada tratamento é muito diferente do outro, evolução, tudo mais. E o Google, ele faz um padronizado, né? Pega tudo e no final você só vê assim, morte. Assim, sempre. A pessoa se apavora. Dá um medo muito grande.
Então, idealmente é que você tenha um médico de confiança, né? Alguém que você consiga voltar uma vez ao ano, que consiga te orientar, que consiga te escutar, que tenha um vínculo bom contigo e você faça um acompanhamento, um check-up para isso. É importante também manter a vida saudável, né? Ah, uma acho que a mudança de gente estilo come muito de vida é importante, uma né? briga aqui, né? Até antes mesmo de começar a hemodiálise, né? Também é importante, Também. eu acredito muito nisso. Mas a máquina, para ser eficiente, você também tem que entender que muita coisa ela não faz. Então, assim, a máquina ela pode limpar o seu sangue, pode tirar ali o volume, mas ela não vai comer por você. Ela não vai fazer uma academia por você, ela não vai parar de fumar por você, ela não vai parar de beber por você, não vai parar de se estressar. E a máquina tem as suas particularidades, né? Então, você precisa fazer o a mais, porque infelizmente é uma máquina, ela vai continuar puxando o seu sangue. Se você não resolver melhorar o seu sistema cardiovascular, isso vai deteriorar em algum momento. Então tem que fazer por você. Então ir para academia, fazer um exercício, e a gente fala de uns 120, 150 minutos por semana de exercício físico. Idealmente, se puder pegar peso, Tem né? muita gente que pergunta sobre essa questão E da pode, atividade física. tem que fazer, gente. Pode sim, se tiver liberação cardíaca para realizar atividade física de moderada, leve, moderada, tem que fazer, porque isso mantém você ativo, mantém isso bem. E não é fazer por uma estética. Hoje o pessoal fala muito disso, né? Só quer pagar pela estética. Não é estética, tá? Saúde. É Uma vida saúde. saudável, né? É para no futuro você conseguir ir para Poços de Calda, fazer aquela viagenzinha gostosa com a família, viver bem, não ter cansaço, poder aproveitar os seus netos. É para isso, é para você não ficar atrelado a uma cama. É por isso que tem que mudar. Vida ativa, vida social. É o exemplo do Paulo, que trabalha. Tem pessoas que acham que faz hemodiálise, eu não vou trabalhar. Mesmo a pessoa licenciada, né, tá no auxílio-doença, ou está aposentado por invalidez, ok, não pode trabalhar de carteira assinada, mas tentar ganhar vida de uma outra maneira. É muito relativo, porque tem pessoas que realmente ficam, né, cada um tem sua... Não, Sim. tô falando né? assim das pessoas que... Para se Mas manter tem gente que em atividade. consegue, né? Sim. com certeza. Tentar. A cabecinha, ó. Sim. Tem pacientes jovens que se entregam, Não pode, Dá. né? tem que manter sempre a vida ativa. Uma das coisas do retorno precoce nosso é justamente isso, né? A gente continuar a oferecer essa esperança, porque uma vez que eles veem um serviço de transplante, eles estão sendo acolhidos por um serviço de transplante, automaticamente na cabeça deles, eles sabem que em algum momento vai acontecer. E dá uma força. Fé é uma coisa imprescindível nesse momento. E não falo de religião, não é religião, é fé. Fé. É fé em algum ato, né? Tem gente que é ateu, agnóstico, não tem uma religião, mas tem fé no seu trabalho, tem fé na ciência, tem a fé, pensamento gente. positivo, né? Sim. Com Sim, certeza. É realmente algo a se colocar para frente, porque as clínicas, elas motivam a você não beber muito líquido, motivam você a ir na clínica, mas muitas vezes não falam sobre atividade física, muitas vezes não falam sobre o cigarro, muitas vezes não falam sobre... Você está tomando sua medicação todo dia? Só fala do Emax, no Oripurum, porque é o dia a dia deles. Mas o Sevelamerzinho aí fica aumentando dose, o paciente não está tomando porque é grande, ou ele foi na churrascaria, final de semana, e ele não está fazendo a dieta. Então... tem que abraçar mesmo. O próprio paciente às vezes olha o exame de sangue e ele fala, esse mês está tudo bem, vamos aproveitar um pouco. Vamos aproveitar um pouquinho. Eu falo até por mim mesmo, quando eu fazia hemodiálise, lógico que não era todos os dias, que tem dia, né, que a gente fica bem exausto, mas eu sempre fiz minha caminhada, eu fazia caminhada,
né? Tinha acompanhamento do meu esposo, fazia comigo também, família dava uma força. E tentava pensar positivo, e fé, né, sempre. Isso ajudava muito. Ajudava até nos exames, eram muito bons nos exames. Né? Era muito bom para mim. A gente falando um pouquinho sobre os tipos de transplante, né? Hoje a gente tem a questão do transplante doador falecido ser muito mais colocado em pauta do que o doador vivo. Antigamente era muito mais o doador vivo. E graças a Deus a gente conseguiu aumentar a doação de órgãos no Brasil. A gente tem ampliado cada dia mais essa doação. Temos que falar sobre isso, sobre a doação de órgãos, para conseguir atingir outras pessoas e fazer com que funcione. Porque a doação do transplante intervivo, eu tenho as minhas ressalvas, acho muito adequado em várias situações, em outras não acho. A gente está colocando em pauta uma possibilidade de que, se a gente não fizer uma assistência adequada, de que aquela pessoa que doou possa se tornar um dia também o meu paciente. Não é incomum, né, Carol? Não é incomum. Nesses 4 meses de serviço, nós já tivemos uns 3 casos desse tipo, né? Que o doador... Que doaram, as pessoas que receberam os órgãos ficaram bem, mas em algum determinado momento da vida voltou para a máquina e o doador também precisou e está na máquina nesse momento, né? Não é para amedrontar, nada de forma alguma, né? Não posso dar certeza de que vai. Então, assim, a doação ter uma consciência sobre isso. A doação interviva, ela é muito boa, muito boa. Tem que ser um gesto de um amor, uma generosidade, um altruísmo muito grande, porque uma vez que você doa, você não recebe de volta. E gratidão é uma coisa muito única. Aquela pessoa não vai viver a sua vida em função do outro que doou. Ela continua a tocar a vida dela. E é muito legal no momento que a pessoa doa e a sociedade como um todo valoriza aquele doador, mas depois de um tempo a vida segue, não tem mais essa valorização. Então a gente precisa conversar sobre a doação viva, ser uma doação de não ter essa retaguarda de querer ser sempre valorizado. Famílias podem ser destruídas nesse meio tempo, porque o rim também não dura a vida toda, né? Verdade. O rim daquele transplante também não vai durar. E quanto mais cedo a pessoa doou esse órgão, mais vida ela vai ter e mais risco dela adquirir alguma comorbidade que possa vir a prejudicar a função renal. Então é importante a gente refletir sobre quem é que está doando, quantos anos, quais são as predisposições que essa pessoa vai ter. Ela está apta, está tendo realmente uma orientação sobre a mudança total, global de um estilo de vida. Não vai utilizar medicações tóxicas ao rim, anabolizante, anti-inflamatório, uma vez que ela só vai ter um rim. Não vai gestar, porque gestação piora a função renal, tem uma filtração maior pelo bebê, né, desse órgão, mais predisposição a doenças autoimunes ao longo da gestação. Então são várias coisinhas que a gente precisa também orientar. Lógico, quem sou eu se uma mãe quiser doar para um filho, né? Um pai querer doar para um filho, a gente doa até os dois. É verdade. Precisa de todo esse aparato de tranquilidade, de responsabilidade com relação a fazer uma doação efetiva, uma doação que eu não ganhe 2 pacientes, só ganhe um transplantado. E no Brasil a gente tem a legislação de até 4º grau de parentesco, cônjuge com casamento civil, união estável no cartório, para realizar de forma legítima a doação. Fora disso, precisa de autorização judicial, demora horrores, a gente acaba não realizando, porque precisa de uma avaliação psicológica, psiquiátrica,
que fale que não está tendo algo que não seja altruísta. Então, é assim que funciona. E são casos e casos que a gente senta e conversa, mas a valorização do transplante do doador falecido tem que acontecer. A gente precisa cada dia mais falar sobre o que é diagnóstico de morte cefálica, para não ser pego de surpresa quando houver o fechamento desse diagnóstico e a conversa de uma OPO, de uma CDOT com essa família sobre a doação de órgãos. A gente precisa de uma orientação, uma educação ali naquela criança, do que é a doação. Porque se a gente planta essa sementinha, no futuro a gente vai colher cada vez mais. Sim. E, poxa vida, não é fácil ter um diagnóstico de morte cefálica. Não é o que a gente aconselha, né? Tem que ter uma lesão cerebral irreversível, não ter mais reflexo neurológico de tronco encefálico. Para abrir, então, o protocolo, a pessoa tem que estar entubada, tem que estar grave ali na UTI, na emergência. E abre o protocolo com todos os testes. É complicadíssimo. São testes que a gente tem que ter gerenciamento, fiscalização do Estado. Tudo é muito bem feito para, no final, ser pego de surpresa na conversa familiar. E aí a família, por nunca ter ouvido falar, acaba dizendo não. E isso a gente tem que importante as pessoas em vida falar. Sim. Né, conversar. Muito Sim, importante porque isso. No Brasil a gente não tem a autorização em vida. Então, uma vez que você é um doador, eu tenho medo de falar, de colocar na minha carteirinha que eu sou doador. Isso daí só serve para nos orientar. Mas, eu tenho medo. Só falar para sua mãe, fala lá para seu primo, fala para sua esposa, para seu esposo, para seu namorado. Deixa alguém saber sobre isso, porque se for necessário, essa pessoa tem essa informação. E realmente, assim, cada dia, antes de eu abrir o serviço de transplante, eu coordenava a procura de órgão, né? Então, cada dia mais a gente vê as aberturas de protocolo, a equipe médica da região está mais consciente sobre isso. Hoje eu me ausentei por conta da coordenação do transplante, né? Mas está mais consciente sobre a doação de órgãos e a gente tem que ser incentivadores desse âmbito, porque no final das contas a gente vê quem está recebendo, né? Quem precisa. Então, pessoal, você que tem vontade, já fala em vida, fala com a família. Não sei se deixar por escrito adianta, mas falar com a família é muito importante. Né? A gente, a pessoa vai, leva, e tem tanta gente precisando. Orientação tanta gente precisando, né? Tem muita gente precisando. Importante. E a gente não consegue mostrar a cara dessas pessoas, mas elas estão ali. Tem uma lista e lista de doação de receptores para cardíaco, coração, para pulmão, para fígado, para pâncreas. Pode salvar muitas vidas. Importante. Diga-me, Aqui, Paulo. tem uma pergunta aqui de outro telespectador. Qual a idade mínima para doar um rim? Então, essa avaliação tem que ser individualizada, tá? Mas quanto mais jovem você doa um rim, mais tempo você vai ter para adquirir doenças ao longo da sua vida. Então, se eu tô com uma mulher jovem em idade fértil, e essa mulher, ela doa o órgão e ela vai gestar, ela pode comprometer, evoluir com ela tem mais predisposição à doença renal, então ela pode evoluir com a doença renal crônica por conta de gestação. Então a gente tem que fazer essa avaliação de maneira individualizada. O ideal é que passe daquele nadir ali de uns 35 lá para os 40 anos, que é o momento onde quem é hipertenso já está hipertenso, quem é diabético já está hiperdiabético. E a gente consiga ter uma noção mais tranquila. Mas se você tem um familiar que é renal na sua família, também tem que ser avaliado se não é uma doença familiar. Tem tudo isso para ser pensado e compreendido.
tá? Como faz nessa questão do familiar? Quais exames deve se fazer? São exames, assim, para uma avaliação total, a gente fala muito de risco cirúrgico, né? Então, são os exames básicos de risco, eletrocardiograma, raio-x, ecocardiograma. Aí tem uns exames mais específicos que a gente tem que avaliar o paciente, mas se tiver uma predisposição para diabetes, aí a gente pode fazer um teste de oral de glicemia. A gente pode precisar também de um teste de esforço, né? Então, colocar esse paciente para fazer uma estratificação cardíaca, um doador para uma estratificação cardíaca. Se tem aí um quadro de hipertensão, ou tive um pico de pressão, fazer um mapa. Então, tudo isso tem que ser visto. Eu já fumei, não fumo mais. Tem que pedir tomografia, talvez uma espirometria. Então, são várias particularidades mesmo na avaliação. Mas, de qualquer maneira, a doação ela é altruísta e é adequado que a gente veja o todo e acompanhe esse paciente para no futuro, aí sim, a gente vê qual vai ser o órgão que a gente vai retirar e faz a avaliação ali por uma angiotomografia de vaso, para a gente saber direitinho. A gente sempre retira o órgão que seja pior, para deixar o melhor para aquela pessoa, tá? Se porventura, não é o pior, né? Mas assim, se porventura tem um órgão que tenha 3 artérias, o outro tem 2, ou tem um que tem 2, o outro tem 1, a gente avalia. Mas aí tem um aqui que tá meio mais ou menos e o outro tá melhor. Vamos deixar melhor pro doador, por uma questão de responsabilização mesmo. E, por fim, a gente faz a compatibilidade, né? Que é o cross-match, que a gente pega o DNA, o HLA, que o HLA é um braço do cromossomo 6 que está lá no DNA, que a gente vê toda a parte de compatibilidade desse órgão e faz um cross-match, uma prova cruzada entre esse doador com o receptor, para saber se ele não tenha nenhum anticorpo contra esse doador que possa evoluir para uma rejeição, e se ele não tiver, ele está apto, né? A prova cruzada positiva quer dizer que ele está apto para realizar o transplante com esse doador. Lógico, quanto mais compatível, melhor vai ser a tolerância desse órgão, o tempo desse enxerto de vida, mas não é nada pra gente ficar aí fosforilando, porque o doador falecido nem sempre é tão compatível assim, né? E com maior compatibilidade ele toma menos medicamento ou não? Então, isso daí é uma questão mesmo a ser desenvolvida. A gente tem muito pouco tempo de compreensão de imunossupressores. Os imunossupressores foram tudo recente, menos do que... É mais ou menos a minha idade, né? Uns 30 e poucos anos. E tudo a gente vai compreender, mas sim, geralmente a gente coloca algumas margens de nível um pouco menor do que um doador falecido que tem anticorpos. Então é uma avaliação individual, a gente tem que ver se é um haploidêntico, se é metade idêntico, se é 25% idêntico, que é um distinto, ou se é um rim idêntico, que é um rim de um irmão, né, que é tudo igualzinho. Então tudo tem que ser visto, mas tem essa possibilidade, alguns centros não, outros têm, depende do que o centro entende e compreenda sobre isso. E como eu vim de uma formação muito individualizada, né, a gente tinha os protocolos, mas a gente individualizava. O uso, para mim, de imunossupressores não é macetado. Eu não coloco exatamente o mesmo para todo mundo. Eu avalio qual que eu vou colocar para cada um. Entendeu? Entendi. Importante saber sobre esse assunto. Acho que agora foi, Paulo. Tem pergunta? Tem perguntas? Por enquanto parou por aqui. Então, Parou. Foi bom demais, hein? Duro. muito bom. Tô vendo. Gente, eu acho que estamos chegando ao fim. Vamos fazer as considerações finais aqui, né?
Eu queria agradecer grandemente a doutora Não é Ana. Carolina, você acha que eu ia errar? A enfermeira Andressa e a assistente social Cíntia por disponibilizar o tempo de vocês para ajudar a gente que é paciente renal e transplantado, né? Também ao tempo da Ivânia e da Marcela de contribuir com a gente aqui. E agora deixar para vocês fazerem as considerações finais de vocês aí. Ai, Andressa, você apoia. Oxi. Gente, então foi um prazer estar com vocês aqui pela manhã. A gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre isso, né? Partilhar inúmeras coisas. Mas eu agradeço a oportunidade de a gente estar falando, de a gente poder divulgar o trabalho, né? O serviço está aqui instalado na Santa Casa de Barra Mansa, mas o nosso intuito é atender principalmente a região do Médio Paraíba, né? Toda a nossa região, e esse serviço não existe, né? Ou melhor, ele até existe, mas de forma SUS, como estamos nos propondo a oferecer, né? Acho que somos aí os primeiros, né? Os primeiros. Então, todos são bem-vindos, quem quiser nos conhecer, né? A gente tem aí, pode falar com a gente pelo nosso telefone funcional, tá? Nem sempre a gente responde imediatamente, mas a gente responde, tá bom? Eu acho que a gente tem muito a contribuir, a gente tem muito a dar, mas também a receber, né? Ninguém aqui sabe tudo, né? Enfim, mas a gente está aqui para contribuir com a população do Médio Paraíba, né? E que também eu gostaria muito que ficasse a mensagem que o nosso serviço ele está aqui para somar, tá? Com todos os outros que já existem, né? Nós vamos, se possível, multiplicar até, né? Jamais a gente vem com uma intenção de competição ou de, né, se ver de outra forma, né? Viemos aqui para integrar o sistema, né? Então, estamos aí a Santa Casa e a nossa equipe para receber vocês. A gente está aberto para todos os agendamentos, viu? E quem quiser conhecer o serviço, estamos aí. Eu vou deixar o meu @, que eu falo bastante sobre isso o tempo todo. No futuro, a Andressa vai ter o dela, a Cintia já tem. E é isso, né, gente? Acho que, por fim, falamos bastante. Que depois eu vou colocar no Instagram lá o contato de vocês, tá? Sim. Disponibilizar o contato de vocês lá no Instagram. Faço as minhas palavras das colegas, né? Que estamos aqui. Eu queria te agradecer, né, Paulo, pela oportunidade, né, da divulgação, nos dispor no conhecimento. Você foi fundamental para esse podcast, para esse elo. Agradecer mesmo, de verdade. E estamos aí para isso mesmo, né, para contribuir com a região. Agradecendo aí. Tá, foi um prazer. Agradecemos, né, a população. Esclarecer a população, estamos a dispor, né? Deixar nosso contato, qualquer dúvida que quiser, nós sempre, eu na parte do serviço social, né, que tem muitos pacientes, apesar de ter as colegas de clínica, às vezes mesmo assim, procuram, eu estou a dispor, né, a experiência, né, que eu tenho, qualquer dúvida referente a benefício, estamos aí, tá? Não só mesmo na Santa Casa, mas em outras coisas a gente estaremos aí para contribuir. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Também quero agradecer estar aqui com vocês, a presença da Andressa, da doutora Carolina, da enfermeira Andressa, da doutora Carolina, da nossa assistente social Cíntia. Foi um prazer estar com vocês. Eu acredito que para muitas pessoas que estão assistindo e as que irão assistir, é um divisor de águas. Vai tirar muitas dúvidas, vai sanar muitas dúvidas das pessoas que acaba levando ao longo do tempo e não tem muito bem aonde procurar as respostas. E hoje vocês conseguiram trazer para a gente essas respostas e acredito que conseguiu também mudar a concepção e pensamento de muitas pessoas que tinham medo do transplante, né, algumas dúvidas sobre a hemodiálise. Foi muito importante sobre a questão da assistência social. E foi muito importante ter vocês aqui conosco. Muito obrigada. Poxa, a gente agradece. Eu também quero agradecer em nome da associação, em nome da população de Barra Mansa também, porque isso é muito importante, né? Essa inovação para a gente, dizer que a associação também é para isso, para ajudar a esclarecer. Tem muitas coisas ainda que estão por vir, é isso, né? A gente agradece muito mesmo. Foi bem esclarecedor para todo mundo, né? Acho que deu para entender bem.
possamos ter outro encontro mais para frente, né? Tomara. Com certeza. Já Creio, temos março, hein, né, gente? no crescimento da associação, fazer várias palestras, vários eventos. É que somos novos, a gente pretende fazer E a gente muita vai. coisa ainda. Pode contar comigo que eu vou Tanto divulgar a pelos pacientes associação renais, para o Med Paraíba. Quanto os transplantados, Pode contar comigo. Né? Porque a gente é novo, mas a gente pretende, tem muitas propostas aí em frente, tem muita visão para, muito né? importante. É uma coisa que precisa muito e aqui também não tinha isso. Então a gente precisa se unir. Aquelas pessoas, até eu peço, os familiares, as pessoas que têm alguém, né, que tem a necessidade de entender melhor sobre paciente renal, sobre transplantados, para se unir com a gente. A gente precisa dessa união para a associação crescer e ajudar as pessoas que precisam, né, a entender. Tem muita gente que não entende ainda sobre doença renal crônica, né, sobre transplantados. É isso. Obrigada. Gente, queria falar aqui também, deixar um recado aqui, que a nossa próxima live é dia 12/2. Dia 12/2, que vai ser sobre qual tema? Ministério Público. Vamos falar com direitos, como você cobrar o direito de transporte, o direito ao auxílio à alimentação, o direito a um psicólogo, certo? Então vai ter um advogado aqui e ele vai falar pra gente, você teve que fazer o seu transporte por conta própria, por pagar do seu bolso. Como que você faz para ressarcir, pegar esse dinheiro com a prefeitura? Então vamos ter uma live aqui muito boa e vamos tirar todas essas dúvidas. Esperamos vocês dia 12/2. Falou! Boa!